Olá pessoal, eu sou Rafael Buarque Montenegro, apenas um contador de histórias e esse é meu canal no YouTube. Hoje é o vídeo que eu acho que eu prometi no vídeo das minhas metas para 2020, que eu ia falar sobre a minha lista de leitura. E eu não vou mostrar nenhum dos livros que eu vou ler aqui para vocês, porque eu vou ler todos no Kindle. Já faz um ano e meio mais ou menos que eu não tenho mais nenhum livro físico. Eu o doei ou vendi. Todos os livros que eu tenho estão aqui no Kindle e é uma maravilha. Tanto porque olha só o tamanho disso, cabe literalmente no bolso e leva, sei lá, 500, 600 livros aqui. Imagina 600 livros, o tanto de espaço que isso ia ocupar. E para quem vive viajando e etc, assim, quem não quer ter muita coisa, ocupar muito espaço, isso aqui é uma mão na roda. Então, como eu não vou mostrar nenhum livro aqui, eu vou pegar as imagens das capas dos livros e vou, em algum lugar aqui da tela, coloco para vocês, beleza? Eu separei 15 livros para ler no ano de 2020. Então 15 livros é um número de meta assim bom para você se movimentar. É um livro e um pedaço por mês. Por que 15 livros? Porque eu escolhi 15 livros. O primeiro livro que eu coloquei na minha lista chama-se A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. E é um livro que pode ser considerado de autoajuda. O Steven Pressfield, ele é um autor norte-americano que escreveu romances também, mas o livro talvez mais conhecido dele seja justamente esse, A Guerra da Arte, onde ele narra a Guerra da Arte, que é basicamente essa guerra que existe na dificuldade de produzir algo. Vale tanto para artistas quanto para, enfim, qualquer pessoa que se coloca na vida à disposição de produzir algo. Então é um livro que é muito lido por empreendedores, empresários, por artistas de todas as áreas, enfim, que fala justamente sobre essa dificuldade, que a resistência, que o meio ao nosso redor tenta colocar sobre nós na hora da gente produzir alguma coisa. Como eu sou escritor e estou iniciando também uma carreira na área de fotografia, de produção audiovisual, jornalística, eu acho que é um livro que pode me abrir os olhos para algumas coisas, de como superar essa resistência. Então é por isso que é um livro que está na minha lista. O segundo livro que está na minha lista é o livro Despertar, do Sam Harris, que também pode ser colocado na categoria de autoajuda. Eu vou dizer que é autoajuda porque qualquer outra coisa não faz muito sentido ficar categorizando essas coisas assim. Basicamente é um livro que fala sobre a meditação e a importância e os benefícios da meditação. A grande diferença é que ele é escrito por um ateu, o que já é um ponto muito positivo, porque todos os outros livros sobre meditação são escritos, sei lá, por budistas, por espiritualistas, é uma galera que fica querendo atrelar a meditação ao nirvana e os caralho, enfim, e eu perdi a paciência para esse tipo de coisa. Então eu vou ler o livro do Sam Harris justamente por ser um ateu que participou e que viu, cara, tem benefícios de você praticar isso daqui, que não tem absolutamente nada a ver com as viagens dos monges e essas coisas assim. Então eu, como ateu, vou ler o livro para entender e estudar a meditação de um ponto de vista cético, sem ser de um ponto de vista espiritual, porque esse não é o meu objetivo. Então o Despertar, do Sam Harris, é o segundo livro da minha lista de leitura. Uma coisa que eu percebi é que nessa minha lista de leitura é basicamente não ficção, e aí entra autoajuda ou filosofia e sociologia, etc., e ficção científica, basicamente. Então o terceiro livro dessa minha lista de leitura para 2020 é o livro A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Eu não sei se pronunciei certo, mas foda-se. E é um livro que desde que lançou eu fiquei muito curioso para ler, porque é uma ficção científica meio diferentona assim, onde existem duas cidades, uma por cima da outra, e a galera de uma não se comunica com a galera de outra. E também porque o China, ele é um militante socialista, não sei se da França ou da Inglaterra, agora eu me esqueci. E ele é um militante socialista, cara, marxista. Então assim, é um cara que tipo é bem engajado nas lutas sociais e escreveu esse livro que fala muito sobre essa separação de classes, esse tipo de coisa assim, pelo menos é o que dá a entender. Eu ainda não li, não ouvi falar mais nada assim, porque eu quero me surpreender com esse livro. É o terceiro da minha lista de leitura. O quarto livro chama-se A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Se você é escritor ou cogita escrever, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse livro. É um livro muito conhecido entre autores, enfim, ele fala sobre os passos da jornada de se tornar um escritor. É um livro mais voltado realmente para o público que escreve histórias ou que quer escrever histórias. Então esse é o quarto livro da minha lista de leitura. O quinto livro, ele é um livro bem curtinho, mas gigantesco no sentido de sua importância para o mundo literário, para a cultura humana como um todo, que é A Metamorfose, do Franz
Kafka, que é uma ficção científica, não sei dizer ao certo, mas é um livro que eu já sei do que se trata, do Gregor Samsa, que se acordou e se viu transformado num besouro, sei lá. Então, é um livro que quase todo mundo já sabe do que se trata, mas é um livro que eu ainda não li, mas que eu decidi que esse ano eu quero ler para ter essa experiência pessoal com a metamorfose. Já foram 5 e o 6º livro é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques talvez seja um dos maiores autores em língua espanhola da história. Provavelmente 100 Anos de Solidão é o seu maior livro. Então eu decidi que esse ano eu quero lê-lo, porque eu só ouço falar coisas boas de como esse livro mexe com as pessoas, de como esse livro mudou a mentalidade e mexeu com as pessoas. Então Gabriel Garcia Marques esse ano eu já li. Um livro do Garcia Marques, acho que, não sei se é Memórias de um Náufrago, alguma coisa assim, mas eu quero ler o seu principal livro, 100 Anos de Solidão. O 7º livro é um livro de não ficção, é um livro, eu não sei como categorizar, é o livro Justiça, o que é fazer as coisas certas, do Michael J. Sandel. Então é um livro sobre justiça. Não é um livro de autoajuda propriamente dito, mas é um livro meio que de sociologia, um estudo sobre os diferentes tipos de justiça na nossa sociedade e como a justiça se manifesta e como nós temos o nosso próprio senso de justiça, que às vezes difere do senso de justiça das leis propriamente ditas. Então é um livro que me interessa principalmente pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Esse é o 7º livro da minha lista de leitura. O 8º livro da minha lista de leitura é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um autor aí, sociólogo, se eu não me engano, ou antropólogo, que, enfim, bombou nos últimos 5 anos, com o Sapiens, com o Homo Deus, e acho que tem outros livros dele agora. O Sapiens é o primeiro a estourar, e ele basicamente faz aí um recorte da história da humanidade e de como a gente chegou até aqui, todas as nossas violências e opressões e etc. E é um livro que eu tenho muita curiosidade para ler, eu decidi ler esse ano, porque é um livro que é muito falado, eu acho que é um livro que te dá muito conhecimento sobre a história da humanidade e te abre a cabeça com relação a coisas que você não sabia, que você pensava ser diferente, ou simplesmente que você ignorava. Então eu recomendo que todo mundo leia o Sapiens, embora eu não tenha lido, mas o pessoal fala que é legal. Essa é uma péssima recomendação. Depois que eu ler, no final do ano, eu vou fazer um vídeo dizendo se vale ou não vale a pena, e aí se você quiser seguir minha opinião, beleza? Próximo livro da minha lista de leitura é um livro que saiu, acho que no ano passado, ou foi no final de 2018, chamado Como as Democracias Morrem. O livro é do Steven Levitsky e do Daniel Zoblar. É um livro que é absolutamente interessante, principalmente para o momento que o mundo está passando, onde a gente tem Donald Trump, Jair Bolsonaro, Erdogan, extrema-direita na França, na Alemanha, onde a gente tem Nicolás Maduro na Venezuela, não vamos esquecê-lo, a Coreia do Norte, onde a gente tem, enfim, se a gente for falar do mundo árabe, metade lá são regimes altamente autoritários. E a ideia do livro é mostrar todos os passos na morte de uma democracia. Como não é simplesmente do dia para a noite que, pá, tanques na rua, acabou a democracia. As coisas vão acontecendo gradativamente. E sabe aquela história do sapo? Se você pega um sapo e você pega uma panela e coloca água, ferve a água, e se você joga o sapo vai bater na água e vai dar um pulo. Ele pode até se queimar, mas a água está quente, ele não vai morrer. Mas se você pega um sapo, coloca ele numa panela com água friazinha lá, liga o fogo, ele vai se acomodando ali àquela temperatura até que ele morre cozinhado. Então o livro é um alerta para que a gente não seja o sapo que morre cozinhado. Por isso que eu preciso tanto ler esse livro. Eu já devia ter lido esse livro no ano passado, mas não li, então ele está na lista de leitura para 2020. O próximo livro é O Cama de Gato, do Kurt Vonnegut. É uma ficção científica e esse eu já li. Nesse ano de 2020 foi o primeiro livro da lista de leitura que eu li. E cara, é uma loucura. A escrita do Kurt Vonnegut é maravilhosa. Então na minha lista de leitura eu já vou falar do próximo também, que é o Matadouro 5, que também é dele. Esse eu ainda não li. Mas o Cama de Gato é muito divertido, os personagens como eles são narrados, a história em si, ela é meio louca, só que é um louca bom, sabe? É um negócio assim que você fica, pô, que é isso? Mas vale muito a pena ler Kurt Vonnegut. Eu li o Cama de Gato e vou ler também o Matadouro 5. Por fim, os últimos 4 livros que eu escolhi para 2020 são O Homem Invisível, do H.G. Wells, que é um clássico da ficção científica, eu decidi lê-lo esse ano também. O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que também é um livro voltado para quem produz narrativas, seja
em livros, quadrinhos, narrativa cinematográfica, não interessa, ou só para quem tem interesse na figura, em figuras mitológicas. E aqui eu não estou falando necessariamente de deuses gregos ou de qualquer coisa do tipo, mas de como pode se criar a ideia de um mito, de alguém que é um grande salvador e não sei o quê. Então é muito importante esse livro também, até pelo momento político que a gente vive, e para quem produz narrativas, para quem escreve, é interessante ver como isso se constrói. Então, O Poder do Mito, do Joseph Campbell, vou ler esse ano de 2020. O 14º livro da lista chama-se O Deserto dos Tártaros. O nome do autor é Dino Buzzati. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu ouvi falar desse livro no canal da Tatiana Feltrin, quando ela fez a lista dos melhores livros de 2019, alguma coisa assim. Esse livro estava incluso na lista. E é um livro meio existencialista, meio... enfim... nem ela soube explicar direito. É um livro que tem uma pegada mais lenta, e eu gosto desses livros que tem uma pegada mais lenta, mais contemplativa, mais existencialista, filosófica. E eu me interessei tanto que eu fui atrás e coloquei ele na minha lista de leitura para 2020. Finalmente, o último livro da minha lista de leitura, fechando aqui, é um dos livros da minha bucket list. Eu fiz uma bucket list, que é uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Eu decidi que tinha 5 livros que eu gostaria de ler antes de morrer. Esses 5 livros são todos clássicos da história da literatura mundial, e eu quero lê-los em versão física, na melhor versão física, na melhor tradução que eu puder encontrar. Quais são esses livros? Os Miseráveis, do Victor Hugo, Guerra e Paz, do Tolstói, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, Don Quixote, do Miguel de Cervantes, e Moby Dick, do Herman Melville. Então, assim, eu decidi que o último livro da minha lista de leitura para 2020 vai ser um desses 5, que aí eu ainda não decidi qual. Quando eu decidir, quando eu comprar esse livro, eu mostro para vocês aqui. E quando eu fizer a leitura, eu falo também do que eu achei. Então esses foram aí os 15 livros da minha lista de leitura para 2020. Isso não significa que eu só vou ler esses livros ou que eu só posso ler esses livros. Por exemplo, eu estou terminando de ler agora O Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke, outra ficção científica que não estava na lista, mas eu simplesmente decidi ler e estou terminando de lê-lo agora. Então, assim, não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa fechada, porque, como eu falei no vídeo de metas, a ideia de uma lista de leitura é para te movimentar a ler mais. Se no meio do caminho você não quiser ler tal livro e você quiser escolher um outro, tudo bem. Esse é o ponto, essa é a vida, essas mudanças acontecem. Então é isso, comenta aí embaixo quais os livros que você planeja ler em 2020, quantos, se você já tem algum em mente que você há muito tempo quer ler e se decidiu ler esse ano, comenta aí pra gente trocar essa ideia. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e assim ajudar o canal a crescer, porque a ideia é que 2020 traga muito conteúdo novo aqui para esse canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Desculpa esse suor, mas Recife está muito quente, é fato. Todo vídeo eu vou dizer isso, porque é muito quente essa cidade, meu Deus. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.